Imagine por um instante que o crime organizado que domina favela, fronteira e rota de cocaína não tenha um rosto fixo, que o chefe que todos procuram, o alvo das operações, seja apenas a ponta visível de uma teia muito maior. Desde 2015. No mês passado foram 75 armas apreendidas, foi o maior número desse ano em um mês. Hoje, vamos entrar no labirinto do Comando Vermelho. Vamos perguntar: quem realmente comanda? Onde está o poder quando uma prisão anunciada não derruba o sistema? E por que, mesmo com fortes operações em 2025, ainda somos surpreendidos por tiros, fugas e expansão? Prepare-se, a resposta pode incomodar. Para entender quem comanda o CV hoje, precisamos olhar para onde tudo começou. O CV surgiu em 1979, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, entre presos comuns e presos políticos, em plena ditadura militar. No cárcere, as ideias de solidariedade, de hierarquia e de código de honra emergiram. Isso moldou um modelo que não era apenas tráfico e violência, era também política, símbolos e poder paralelo. Depois, esse modelo saiu da cela para as favelas, para as rotas de drogas e armas e se espalhou por estados, fronteiras, túneis invisíveis. Hoje, o CV não é apenas um chefe no morro, é uma rede nacional. Então, quando você pergunta, quem é o chefe? Pense que talvez o chefe seja uma conjunção de chefes, ou um nó que se move. A mídia aponta nomes que viram rostos-símbolo. Por exemplo, Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca da Penha, ou Urso. Ele é descrito como um dos principais líderes do CV na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Seu histórico: nascido em 1970 na Paraíba, transferido para o Rio, preso diversas vezes, acusado de inúmeros homicídios, tráfico, tortura. Mas atenção, o fato de ele aparecer como chefe não significa que ele seja o comando absoluto. E ele escapou de uma das maiores operações recentes. Ainda, em outubro de 2025, a mega operação que se deu nos complexos da Penha e do Alemão teve entre os alvos líderes de vários estados: Pará, Amazonas, Bahia, Goiás, Espírito Santo. Isso mostra o chefe central, o rosto único, é difícil de definir. E vários rostos regionais surgem simultaneamente. Em 28 de outubro de 2025, entrou em cena a ação que provocou choque nacional, a Operação Contenção, mobilizando cerca de 2.500 agentes no Rio, focada nos complexos da Penha e do Alemão, locais que foram identificados como QG nacional do CV. O que se viu foi uma guerra. Tá fudido. Barricadas em chamas, drones lançando explosivos, centenas de mortos, armas pesadas apreendidas. Dados: mais de 110 presos, mais de 90 fuzis apreendidos. Números que dizem que estamos diante de algo que vai além de polícia versus bandido. E mesmo com essa operação brutal, o chefe apontado, Doca, escapou. O que nos leva de volta à pergunta: quem realmente manda? E mais, a polícia diz que muitos presos eram de outros estados, o que demonstra o alcance nacional do CV. Aqui está o nervo da investigação: a descentralização. A facção não funciona mais apenas com um comandante único. Há donos de morro, líderes locais, operadores financeiros, rotas internacionais. A mobilidade. Quando um líder é preso ou abatido, outro já assumiu ou o poder migrou para outra base. A invisibilidade do poder real pode estar fora das favelas, em intermediações de dinheiro, no tráfico internacional de cocaína, em fronteiras ou em paraísos fiscais. A aparência de rosto preso, que dá a ilusão de vitória, quando o sistema permanece intacto por baixo. A mídia foco no indivíduo visível gera distração para os nós menos visíveis. Em resumo, achar o chefe é achar uma sombra em movimento. E talvez o chefe que vemos não seja quem manda, mas quem nos apontam. Agora vamos às hipóteses que poucos ousam abordar. E se o comando real do CV estiver fora do Brasil ou em rotas que não aparecem nas manchetes? E se o chefe for, na verdade, um comitê invisível, várias cabeças que se alinham conforme o fluxo de drogas e armas? E se o foco policial e midiático em capturar o chefe seja a distração ideal para que o sistema continue operando? E se o verdadeiro poder não estiver no morro, mas na sala de operações, no dinheiro que passa, nas alianças que formam rotas internacionais? Vamos imaginar um cenário: um líder regional preso. Ok,
Mas se o dinheiro, a rota, a influência política continuarem, o sistema se replica. Afinal, prende-se um rosto, o mecanismo busca outro. Isso quer dizer que nossa pergunta principal muda. De quem comanda? Para como se comanda? Quais são as rotas, os túneis invisíveis, os elos que fazem o CV existir mesmo sem o chefe identificado? Essa história não é só sobre criminosos e polícia, é sobre poder paralelo, sobre comunidades que vivem sob um domínio que o Estado parece não alcançar, sobre favelas que não viram nos jornais a fragilidade do sistema, viram a violência, o controle, a ausência. É também sobre nós, que consumimos manchetes, que acreditamos em vilões capturados como resolução e que talvez estejamos ignorando a face estrutural do problema. Quando perguntamos quem comanda, estamos, na verdade, perguntando quem decide os nossos limites de liberdade, quem dita o medo, quem se beneficia do silêncio. Em última instância, se o chefe for invisível, se o poder for difuso, nós temos um problema de compreensão. Não é mais só uma brigada de polícia via traficante, é quase guerra civil urbana, com regras adaptadas, com lógica de ocupação e domínio, e com nós vivendo nos bastidores. Então, quem é o chefe do Comando Vermelho? A resposta simples: não existe apenas um. Existe uma rede, uma cadeia de poder que se move, se adapta, se oculta. O rosto que vimos ser procurado pode nem estar na cela que acompanhamos nos noticiários. Se quisermos realmente entender e talvez enfrentar esse poder, precisamos mirar a estrutura, o fluxo, a rede, não apenas o indivíduo. Feche os olhos por um instante. O chefe que você procura pode estar longe, silencioso, invisível, esperando que você olhe para outro lado. E isso é o que torna essa história tão sombria e tão real. Obrigado por assistir. E não se esqueça de se inscrever para mais vídeos intrigantes como esse.